Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos como mandante ou visitante da Loteca Concurso 1071. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Aproveite, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times como mandante e visitante. Primeiro jogo: Atlético Mineiro e Flamengo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro como mandante, a equipe teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já o Flamengo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Segundo jogo: França e Brasil pela Copa do Mundo de Futebol Feminino. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos da França como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Brasil como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Terceiro jogo: Fluminense e Santos pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense como mandante, a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Santos como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Quarto jogo: Internacional e Cuiabá pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Cuiabá como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Quinto jogo: Avaí e Guarani pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Avaí como mandante, a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Guarani como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Sexto jogo: Atlético Paranaense e Cruzeiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Já o Cruzeiro como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória e 4 empates. Sétimo jogo: Corinthians e Vasco da Gama pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Já o Vasco da Gama como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. Oitavo jogo: Fortaleza e Bragantino pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Já o Bragantino como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nono jogo: São Paulo e Bahia pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já o Bahia como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Décimo jogo: Novo Horizontino e Vila Nova pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Novo Horizontino como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Já o Vila Nova como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. 11º jogo: América Mineiro e Palmeiras pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do América Mineiro como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Já o Palmeiras como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. 12º jogo: Botafogo e Coritiba pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Coritiba como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. 13º jogo: Ponte Preta e Vitória pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ponte Preta como mandante, a equipe teve uma vitória, 3 empates e uma derrota.
Já o Vitória como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. 14º jogo Goiás e Grêmio pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Goiás como mandante, a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Grêmio como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.